no seu rádio. A tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia. Uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco aqui pela Difusora FM 99.5. Eu sou o Cláudio César e você está no Tribuna Livre. Nós vamos juntos aqui até meio-dia. São 11 horas e 4 minutos. Também conosco aqui a Gisele Mendes, nossa companheira de trabalho e que toca junto conosco aqui esse jornal. Bom dia, Gisele Mendes. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma edição do Tribuna Livre. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, nosso programa tem oferecimento de Genil dos Bares e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. São 11 horas e 5 minutos, hoje 1º de agosto de 2024. E o 1º de agosto começou bem, não sei se vocês perceberam, mas nós começamos com aquela ventania de agosto, né? Muito Exato. bom. E o clima tá seco, e aí que a galera reclama porque as casas estão todas elas empoeiradas. Mas vamos continuar, vida que segue. Vamos às manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Mutirão de limpeza chegará aos bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Rita a partir de segunda-feira. Casos de dengue em MS tiveram redução de 41% em relação a 2023. MS recebe reforço de bombeiros de Sergipe para combater fogo no Pantanal. Agosto Branco de combate ao tabagismo mira também o cigarro eletrônico. Muito bem, 11 horas e 6 minutos, estas e muito mais notícias para você aqui no Tribuna Livre, direto dos estúdios da Rádio Difusora FM 99.5, aqui de Três Lagoas, para a nossa região, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos recebendo aqui, tendo a grata satisfação de receber aqui a professora Edilene Camargo, ela que é proprietária da Evoluir RH, especialista em treinamento, capacitação, seleção de pessoal, orientação de como é que você deve ser inserido no mercado de trabalho. E o assunto aqui é empregabilidade. Gisele Mendes e eu vamos bater um papo com a professora Edilene Camargo, ela que é psicóloga há muitos anos, prestando serviço em nossa Três Lagoas. Bom dia, professora Edilene. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Gisele. E todos os nossos ouvintes aí. Um prazer estar com vocês. Muito bem. Professora Edilene Camargo, sabe o que eu estava pensando aqui? Ao falar... Já estou lembrando de 1991, foi quando nós nos conhecemos. Faz tempo. Faz tempo. E a Três Lagoas, daquele momento que quase não tinha curso de qualificação, quase não tinha emprego, mudou muito, né, professor? Bastante, Cláudio. Felizmente, a nossa cidade só se desenvolveu nesses últimos 30 anos, e não só se desenvolveu, como cresceu, se transformou numa cidade extremamente industrial, né? Hoje somos o Vale da Celulose, então muita coisa mudou de lá para cá de forma positiva. Legal, né? E como é que está o nosso povo trabalhador? Estão prontos para o trabalho? Têm condições de empregabilidade ou não? Três Lagoas é uma cidade trabalhadora. Eu sou uma cidadã três-lagoense e brigo pelo meu povo. E quando eu vejo alguns empresários reclamando da nossa cidade, eu defendo. Mas, obviamente, que nós estamos vivendo aí uma situação hoje, eu diria, atípica, né? Porque nós temos uma demanda alta de empregos e está faltando mão de obra, está faltando profissionais qualificados, como nos últimos anos, pessoas que se adequem às realidades, a horários, né? Às situações, às adaptações às empresas. Então, hoje uma situação atípica. Normalmente, a gente diria que estava faltando emprego. Hoje, nós estamos dizendo que está faltando profissionais, Cláudio. Eu sei de algumas empresas que estão aí aqui arrancando o cabelo da cabeça porque você não encontra profissional em determinada área. Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui, motorista, né? É isso aí.
Hoje, eu diria que qualquer área está com dificuldade, mas essas áreas específicas aí que demandam um grande número de pessoas, por exemplo, um motorista profissional de carreta, que a cidade hoje uma cidade enorme nessa área de logística, né? Madeira, celulose e tantas outras áreas, realmente nós temos aí uma demanda altíssima de motoristas profissionais e o mercado não está conseguindo suprir. Até porque todas as áreas, né, precisam de pessoas que não só tenham lá, por exemplo, uma habilitação, mas que tenham realmente essa vivência, né, essa domínio técnico. Então, às vezes, tem muita gente se preparando, mas ainda não tem um domínio técnico à altura que as empresas realmente precisam, né? Então, isso se torna um pouco mais difícil. Mas eu também vejo que nessa área aí de transporte, as empresas têm dado muitas oportunidades, sabe? As empresas têm sido um pouco mais amenas nos requisitos. Obviamente que aqueles requisitos obrigatórios não tem como ela abrir mão. Mas experiência, por exemplo, que elas eram mais rígidas antigamente, eu que trabalhei em empresa de transporte de ônibus, a gente exigia lá atrás 3, 4, 5 anos de experiência. Hoje as empresas estão exigindo aí 6 meses. Então elas estão sendo mais amenas nessa abertura de requisitos. Mas a gente percebe que falta mão de obra desde umas serviços gerais aí a vagas mais estratégicas. Professora Edilene, antes de passar para a Gisele, é o seguinte, as empresas já não estão exigindo, dependendo da situação, o caso da experiência, estão menos exigentes, mas as empresas também estão formando profissionais. Por conta dessa necessidade, a falta de mão de obra, eles estão formando profissionais também? Estão sim, Cláudio. A gente trabalha com algumas empresas aí de grande porte, né? Que elas têm oferecido cursos preparatórios, muitas vezes cursos de alto nível, né? Não só de carga horária, às vezes oferece até uma bolsa auxílio. E mesmo as empresas de menor porte, às vezes elas têm contratado, sim, profissionais para ensinar, para preparar. Esses dias eu estava fazendo um processo seletivo para uma empresa na área de transporte, aí na civicultura, civicultura, plantio de eucalipto, sim. E ela encaminhou lá para nós mais de 5, 6 operadores de trator e nenhum deles tinha experiência. E aí eu até questionei a eles e a empresa me disse, não, nós estamos com um instrutor próprio que vai ajudar esse profissional a se desenvolver lá no campo. Então, assim, muitas empresas estão mais abertas. Não vou dizer que todas têm essa capacitação, mas muitas delas estão criando cenários lá internamente, elas estão oportunizando um treinamento, sim. Que legal, né? Gisele Mendes. Professora, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de questionar o seguinte, a senhora acredita que o fato também de a gente ter passado aí por uma expansão industrial muito grande na nossa vizinha Ribas, e agora o início em Inocência, isso também gera uma maior competitividade no mercado? Por exemplo, a gente conhece vários profissionais que se deslocam daqui para Ribas, de acordo com a oferta de mercado. Isso também pode estar refletindo aqui nessa falta de mão de obra? Com certeza, Gisele. Nós estamos em cidades bem próximas, né? Inocência, bem mais ainda que Ribas. E com certeza, muitos profissionais que não estão aqui em Três Lagoas hoje estão inseridos lá em Ribas, já na Suzano, que já deu o pontapé, e aqui em Inocência, que está começando um novo projeto aí de uma nova empresa. Então, obviamente que alguns profissionais vão, até porque quando se fala em obra, né, normalmente canteiro de obra, ele é bastante atrativo, né, Exato. Por conta de horas extras, né, as empresas oferecem alojamento, então a pessoa não tem que se deslocar por conta dela. Então, naturalmente que algumas pessoas ou alguns nichos de áreas de trabalho estão se direcionando para essas outras cidades. Isso pode estar acontecendo aqui em Três Lagoas em virtude dessa demanda aí de emprego aí nas cidades vizinhas. E uma das saídas seria o empresário local cobrir oferta, pensar em novas possibilidades para atrair esse profissional? Com certeza, uma das questões que mais atraem os profissionais é a questão salarial, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, em alguns momentos, a gente tem percebido, sim,
que nós lá, enquanto agência, enquanto empresas, às vezes a gente conversa assim com as empresas e diz, olha, eu preciso que você melhore o seu salário, me dê um benefício melhor para atrair pessoas, né? Então, isso é um ponto que eu diria que... E a gente tem feito isso e tem conseguido, sabe? Acho que, às vezes, a empresa, a gente pensa que não, mas a empresa está aberta a negociar. As empresas, quando elas precisam de mão de obra, elas estão num cenário um pouco mais abertos. Agora, é preciso que, para ela estar aberta, é preciso que mostre esse candidato realmente com competência, não só técnica, mas principalmente comportamental. Porque a empresa ela quer investir naquilo em quem ela realmente acredita. Então, obviamente que a oferta e a demanda ela é uma questão muito prática. Quando eu tenho poucas pessoas e muita oferta de emprego, obviamente que os salários tendem a subir um pouco mais. Muito bem. Professora, nós estávamos conversando aqui em off e falando sobre a necessidade de suprir essa falta de mão de obra, trazer pessoas de outras regiões do Brasil, né? Para trazer outras pessoas de outras regiões do Brasil, tem que ter isso que a senhora e a Gisele estavam dizendo a respeito de um melhor salário, melhores condições, benefícios e tal. As empresas, a senhora disse que estão dispostas, dependendo da situação, de ofertar, né? Ofertar benefícios, melhores salários e tal. Mas o nosso custo de vida é um pouco alto também, né? Sim, infelizmente a realidade do Mato Grosso do Sul, aí com os nossos custos, aí ICMS, né? Atravessou a ponte para cá, o custo de vida acaba sendo um pouco maior. E o pessoal que vem de fora, principalmente dos estados de São Paulo, Paraná, eles sentem bastante essa realidade de alimentação, né, de moradia, mas principalmente no comércio. Então, acaba sofrendo. Então, é necessário realmente que as empresas, às vezes, se atentem a esses detalhes. E, como eu disse, a gente, enquanto que fazemos esse intercâmbio entre empresa e empregado, normalmente a gente procura fazer fomentar essa possibilidade, né? Não é uma garantia, mas a gente fomenta isso, mostrando para os empresários que às vezes ele precisa ir buscar a gente de fora. Mas a gente sabe também que não é fácil para o empresário fazer investimento alto em benefícios somente ou em moradia, né? Quando possível, realmente as empresas têm feito. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do comportamento. A senhora com a Gisele também falou do comportamento do nosso trabalhador, né? Principalmente o jovem. O jovem quer chegar no céu sem passar pelas nuvens. Como é que faz, professor? Como é que nós fazemos, hein? Infelizmente, essa é uma outra realidade que talvez também estamos passando um cenário que eu, com esses tantos anos aí de profissão, não tinha vivenciado tanta dificuldade quanto estamos tendo nesse cenário desses últimos anos. Essa nova geração aí que a gente bem está recebendo no mercado de trabalho, que a gente fala geração Z, que é essa geração digital, né? É uma geração de jovens, de profissionais altamente criativos, altamente capacitados, altamente inovadores, mas, por outro lado, eles têm alguns gaps aí, algumas dificuldades de adaptação, né? A impaciência, né? Eles são mais impacientes, ou seja, eles querem crescer de forma mais rápida, ganhar mais, né? Aquilo que a gente demorou mais anos. Então, eles se sentem mais, eles são mais ousados, e por serem mais ousados, eles têm menos medo. Daí, eles se sentem preparados, mesmo que não estejam, mas eles se sentem. Então, naturalmente, que eles querem ganhar mais, querem ser mais rápidos, crescer rapidamente. E, infelizmente, não é essa a realidade. A vida é um desenvolvimento, né? Nós somos humanos e nós nascemos lá, geramos 9 meses para estar formado, para nascer, e depois disso nós temos todo um processo de desenvolvimento. E aí essa juventude, às vezes, eles não estão preparados para esperar esse desenvolvimento, essa maturidade técnica, essa maturidade emocional, e já querem crescer rápido. Eles chegam numa empresa com 1 ano e meio, eles já dizem, não tenho mais chance de crescer aqui. E tem um baita mercado lá fora, e ele acha que está pronto para esse mercado. Só que aí ele chega lá fora e ele percebe que ele não consegue se recolocar muitas vezes. Muito bem. Professora Edilene, são 11 horas e 18 minutos. Nós estamos entrevistando a professora Edilene Camargo, ela que é proprietária, né, da Evoluir RH, com empresa já de muitos anos em Três Lagoas, colocando pessoas no mercado de trabalho, preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Diante dessa preparação, professora Edilene,
Antigamente você tinha um ensino fundamental, 8ª série, hoje é o 9º ano, estava mais ou menos bom. Se você tinha o 2º grau, né, o ensino médio, perfeito, aí já tinha dado mais uma... Você tinha lá a datilografia, também era bom, né? Você tinha alguns cursinhos ali preparatórios para algumas coisas, como é o meu caso, que foi uma diferença danada. Em 1991, um curso que eu fiz com a professora Edilene, um curso na área de atendimento, né? Na área de atendimento, né? Relações humanas, foi muito importante, foi um diferencial, inclusive, para mim entrar numa empresa. Então, mas hoje exige habilitação, o ensino médio já é quase uma obrigação de todo mundo, tem gente que tem 2, 3 faculdades e ainda não está inserido no mercado de trabalho. Como é que o trabalhador deve se comportar hoje, professora? Cláudio, essa realidade educacional realmente mudou muito e, obviamente, que hoje o mínimo do mínimo é o ensino médio. Né? O mínimo do mínimo é o ensino médio. Daí para frente, como a nossa cidade, a gente falou, nesse desenvolvimento, os cursos técnicos se abriram, então nós temos aí uma vasta área de cursos técnicos, da área administrativa, área florestal, de logística, meio ambiente. Aí nós temos uma vasta número de graduações, né? Então, naturalmente, que o estudar, estar preparado educacionalmente é o ponto número 1. Mas, obviamente, que isso também não garante emprego para ninguém, né? Não significa que fazer um curso está empregado, porque eu acho que é uma junção, né, entre a parte técnica e a parte realmente comportamental, que eu estava dizendo agora há pouco, né? A pessoa precisa se preparar, se qualificar tecnicamente, isso, sem dúvida nenhuma, é o número 1. Mas ela precisa acompanhar também essa capacidade de comportamental, de saber que ela vai entrar numa empresa e que vai ter um momento dela crescer, mas esse momento não é de imediato, que ela precisa ali aprender com os mais velhos, então essa junção entre o mais antigo, né, o mais velho, com a maturidade com o mais novo, essa troca de experiência, ter essa paciência, ela precisa aprender a trabalhar em equipe, aprender que não é só ela que vai querer crescer, mas que todo mundo vai ter vitória. Nós estamos vendo aí nas Olimpíadas, né? Tivemos aí as nossas meninas lá que ganharam em equipe, né? Então, aquilo que nós precisamos hoje mostrar para os jovens é isso, que ninguém ganha sozinho. Uma depende da outra. Uma depende da outra. Então, dentro de uma empresa, um setor não é melhor que o outro, e muitas vezes falta isso. A pessoa entra lá, ela só vê ela só enxerga o núcleo dela. Ela não pode, às vezes, não tem um sentido de colaborar. Quando às vezes falta alguém e a empresa pede para ela, olha, vem aqui me ajudar, ela fala assim, não é da minha área, estou fazendo algo fora. Tudo bem, não é da área dela, mas se não estiver colocando ela em risco, se não for algo muito fora do seu mercado, por que não ir lá aprender mais uma tarefa? Hoje o colaborador tem que ser polivalente, né? Então, quando se fala, por exemplo, dirigir, antigamente eu trabalhava numa empresa onde para me movimentar de uma área, de um local para outro, eu tinha um motorista dentro da empresa que carregava, dirigia, eu sentava e ele dirigia. De repente, chegou um momento que a empresa me chamou e disse, olha, a partir de agora nós não temos mais motorista. Você precisa dirigir o carro da empresa. Eu preciso que você me traga a sua habilitação, você vai assinar um documento de que você é responsável pelo carro. Então, percebe? É a polivalência. Eu tinha que me deslocar, mas a empresa já não me colocava mais um motorista à minha disposição, ela me dava um carro. Então, eu tinha que saber dirigir, eu tinha que me responsabilizar por aquele veículo. E é isso que as pessoas precisam. Além da condição educacional, estar pronta, né? A gente espera o ônibus na rodoviária, né? Não é assim que os nossos avós ensinavam? Esperar o trem na estação, né? Então, a pessoa precisa estar pronta, porque a hora que surgir a vaga, ela já está pronta. Mas, além disso, todas essas características comportamentais, de iniciativa, de dinamismo, de saber se relacionar. Eu acho que esse é um dos pontos talvez mais difíceis para os nossos jovens hoje. Eles estão muito ligados à tela do celular, se relacionam muito no celular, mas quando eles estão à frente de uma relação de verdade humana ali, na prática, eles têm uma baita dificuldade. Muito bem, professora Edilene, a senhora falou de comportamento, cita um exemplo aí da seleção brasileira de ginástica, né, onde cada uma das meninas ficaram felizes da vida com a medalha, primeira medalha, né, olímpica da ginástica brasileira, né? Individualmente nós já tivemos, né? Mas coletivamente não, é a primeira. E aí, eu não sei se vocês perceberam, né? Que a Simone Biles, aquela americana, que é a melhor do mundo, né? Ela junto com a Rebeca, brasileira, elas ganharam medalha de ouro.
Só que ela cobrou das meninas dizendo o seguinte: vocês são preguiçosas, vocês não fizeram nada, eu é que fiz tudo e tal. E ficou muito mal, pegou mal. Né? As meninas até bloquearam ela nas redes sociais. Então, quer dizer, ela é boa, ela é importante, ela é 10, ela é 1000, mas ela não faz as coisas sozinha, né? Faltou espírito de equipe, Exatamente, né, José? Faltou isso aí lá para Simone. E ficou ruim isso, né? Então, esse exemplo é um exemplo das empresas também. Nas empresas a gente não faz nada sozinho, a gente faz tudo em equipe, né? Exatamente. E esse entender isso, esse colaborar com o outro, não é que você vai sair da sua atividade para fazer outra atividade, né? Até porque tem atividades que exigem que você tenha o uso de um equipamento de segurança, que você tenha um curso de uma NR, então você não pode realmente fazer. Mas tem atividades que você pode colaborar com o outro e isso não vai te impactar em nada. Pelo contrário, vai fazer com que você aprenda uma nova atividade. E isso, quando numa entrevista de emprego, por exemplo, às vezes não está escrito na sua carteira de trabalho que você fazia aquilo, mas lá na entrevista você vai dizer: olha, eu também fazia, eu também auxiliei. Quando meu amigo saiu de férias, eu fiquei no lugar dele. Por 30 dias eu realizei, por 30 dias eu fui líder de uma equipe. E essa experiência vai fazer uma baita diferença lá no seu currículo de vida, lá no seu histórico profissional, quando você vai falar isso numa entrevista, quando você vai contar lá numa entrevista por competência, que a gente pergunta: me conte uma situação. E essa pessoa diz: olha, eu não fui líder, mas por 30 dias eu liderei uma equipe porque o meu líder saiu de férias e ele confiou a mim. Então, olha que bacana, que experiência inédita que essa pessoa teve em 30 dias conseguir liderar. E como é que foi? Olha, foi bom. A partir daquilo me desenvolveu habilidades de comunicação, me desenvolveu habilidades de tomada de decisão e hoje eu me sinto em condições de ser um líder. Que legal. Então, são essas as características que a gente diz que, além do estudo, a pessoa precisa ter. Professora Edilene, o grande filósofo Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, que as pessoas precisam ter propósito, comprometimento e proatividade. A senhora concorda? Sem dúvida. Cortella é o nosso mestre, já tive oportunidade de estar com ele presencialmente e leio bastante o Cortella. E não tenha dúvida, propósito é aonde eu quero chegar, né? Propósito, por que eu estou aqui nesse mundo, qual é o meu propósito de vida, da minha vida profissional, qual é a nossa missão. Então, uma pessoa que não tem propósito, ela não sabe para onde ela vai. Qualquer caminho serve, né, professora? Qualquer caminho serve. E para eu chegar no meu propósito, eu preciso ter comprometimento, né? Eu preciso saber que eu fiz um combinado com alguém e esse combinado precisa ser respeitado, né? Que eu preciso me doar, às vezes até além ou a mais daquilo que eu me propus. Então, ser comprometido é algo fundamental, que é outro ponto importante, né? A gente vê, às vezes, as pessoas são comprometidas nas empresas até quando aquilo é de seu interesse. A partir do momento que ela fala, não quero mais ficar, ela já deixa tudo de lado. Então, eu digo sempre para as pessoas: olha, entrou de cabeça erguida numa empresa, saia de cabeça erguida, né? Eu não quero mais continuar aqui, não tem problema, vai buscar o emprego em outro lugar, mas enquanto você estiver ali, até o último dia, até o último minuto, faça o seu melhor. Isso é mostrar comprometimento para você, para a empresa, a imagem que você está deixando, né? Então, não tenha dúvida nenhuma. A empresa fica até com saudade de você, isso, né? E olha que é tão bacana, né? Quando a gente lembra de algumas pessoas que passaram por nós, que cresceram. E as empresas, elas se sentem felizes quando ela vê que um profissional, que às vezes não tem realmente condições de se desenvolver ali, mas que ela passou por ali e que foi para frente, sabe? As empresas também aplaudem esse profissional que está crescendo. Eu acho que é muito legal dizer isso, né? Que às vezes a gente fala: a empresa não quer que a gente saia. Não, tem empresas que têm consciência de que chegou um momento que não tem mais realmente lugar para aquela pessoa se desenvolver. Desenvolveu tanto, e que ela vai embora, e que é legal, mas que vai passar pela história daquela pessoa e dizer: olha, por aqui passou fulano, que hoje está lá em tal lugar, né? Então é muito bacana isso. A questão da iniciativa. Iniciativa, acho que nós precisamos ter em todos os lugares da nossa vida, né? Desde a hora que a gente sai no portão de casa, dentro de casa, né? Os nossos filhos, ensinar os filhos a ter iniciativa. Tá vendo ali o copo d'água em cima da mesa, mas não sou eu que sou pago para fazer isso, né? Então, acho que iniciativa é uma dos pontapés que as pessoas, né? Esse senso de comprometimento, né? Eu estou vendo algo, mas não é da minha área. Não é da minha atividade, puxa vida, mas é da minha empresa. É a nossa imagem que vai
corromper perante um cliente, por exemplo. Então, iniciativa é uma das características mais importantes hoje do mundo, né? Pessoas que são proativas, pessoas que se antecipam, né? Eu diria até se antecipar. Eu estou vendo que vai acontecer algo, então eu vou lá e comunico à empresa, ou eu vou lá e tomo atitude. Então, iniciativa é uma outra característica que o Cortella tão bem trouxe aí: propósito, comprometimento e iniciativa. São 3 pontos fundamentais para um profissional. Que legal, muito bem. Gisele, mais alguma pergunta? Sim, professora, eu gostaria de que você desse algumas dicas sobre a questão da formulação do currículo. A gente observa hoje, né, que muitas pessoas têm a capacitação, têm o curso, mas às vezes elas se esbarram na dificuldade de formular um currículo bem atrativo. Tem pessoas que têm muita experiência e têm um currículo de 3 folhas. Isso ainda é viável? Quais dicas, assim, você daria para essas pessoas que buscam um novo trabalho, querem se recolocar ao mercado, mas que têm essa dificuldade de formular um currículo atrativo? Bacana, Gisele. Realmente esse ainda é um grande problema. A gente recebe currículos de pessoas até muito bem qualificadas com totalmente irregular, vamos assim dizer. O currículo, eu digo que ele é o cartão que chega primeiro que você na empresa, né? Ele te apresenta a empresa. Então, ele precisa ser claro, né? Objetivo, condensado, porque muito daquilo que a gente tem para oferecer, a gente vai falar numa entrevista. Então, o currículo, ele precisa chegar lá com os dados pessoais. Hoje já existem até alguns currículos que as pessoas não colocam mais idade, não colocam nem o gênero mais, ela só coloca o nome dela, mais nada. Mas eu ainda indico, né? Coloque a sua identificação, o seu nome, os seus dados pessoais, se você é casado, se você é solteiro, esses dados básicos, né? Não precisa pôr números de documentos, exceto assim, se você é habilitado, então você vai colocar a categoria A, B, C, D. Ou o registro profissional, de repente. Ou o registro profissional, muito bem lembrado. E depois o histórico, né? Objetivos, né? A gente sempre coloca lá qual o objetivo. Não é escrever almejo trabalhar nesta empresa, mas objetivo, recepcionista, área de atendimento, área administrativa. Então, ser claro para quem for ler o seu currículo, né? Logo em seguida vem a parte educacional. Então, o que eu estudei ou o que eu estou estudando. Se você já terminou o ensino médio, escola, o nome da escola e o nome da cidade que você terminou. Se você está cursando, por exemplo, estou cursando, então, cursando técnico em logística, coloca lá em que semestre você está. Então, se você está cursando, coloca cursando. Se terminou, coloca o que você concluiu. Né? Sempre, se você tem um nível superior, não precisa colocar que você tem ensino médio, porque isso já é incluso. Né? Logo após a área educacional, vem as experiências profissionais. E as experiências têm 2 momentos aí importantes. Quem é muito jovem, normalmente não tem muitas experiências. Mas, às vezes, ele já trabalhou na casa do tio, lá na oficina do tio, nos fundos do quintal da oficina do tio, como um ajudante. Então, ele vai colocar lá o nome da oficina do tio que trabalhou, que ele era um auxiliar de mecânico. Eu já trabalhei de babá. Não tenha vergonha, você foi babá, você foi uma profissional. Eu já trabalhei na casa de alguma família como empregada doméstica. Coloque o nome da pessoa lá. Mas era sem registro. Mas você trabalhava. Você desenvolvia uma atividade. Então, coloque, mesmo que seja informal, coloque ali os 2, 3 últimos empregos. Normalmente, a gente coloca o nome da empresa, o nome do cargo, e o mês e ano que entrou e o mês e ano que saiu. Se está trabalhando, então, coloque atual. O mês e ano que entrou e atual. Então, normalmente, os 3 últimos empregos, né? Agora, às vezes a pessoa entra em 1 ano, ela trabalha em 5 empresas. Então, esse é o grande problema hoje que a gente perde nos currículos, né? Pessoas que em 1 ano passaram por 5 empresas. Então, se ela coloca, ela tem que colocar quase os últimos 10 para poder dar 2, 3 anos de emprego. Mas a sugestão que a gente dá é os 3 últimos empregos. Então, o nome da empresa, o cargo, mês e ano de admissão, mês e ano de saída. Se tiver que for um cargo que precise descrever um pouquinho, por exemplo, auxiliar administrativo, assistente, pode descrever. Atuava na área de recursos humanos, no processo de seletivo, entrevista, era da área financeira, porque assistente administrativo, por exemplo, é uma área muito abrangente. Então, é importante descrever em que área que ela atuava, qual setor, se era financeiro, se era o departamento pessoal. E depois, logo em seguida, da parte profissional, vem os cursos, normalmente cursos atualizados, tá? Cursos que ela fez nos últimos
5, 10 anos no máximo, porque não adianta a gente colocar lá, fez curso lá em 1991, igual o Cláudio colocou aqui agora, que lembrou de mim, né? Então, assim, a gente tem que colocar os cursos mais relevantes à área. Então, se eu estou procurando um curso, uma vaga de assistente administrativo, eu vou colocar os cursos que eu fiz nessa área, de informática, né? O Excel, principalmente, que exige, cursos administrativos, um assistente, mesmo os cursos online. Tem muitos cursos online aí e as pessoas precisam colocar. Então, veja, esse currículo, normalmente, ele vai dar uma única página. A gente diz que mais ou menos 2 páginas quando é um profissional de muitos anos, que tem uma vivência muito grande. Mas o profissional aí que tenha de 5 a 10, 15 anos de empresa, 1 página é o suficiente. Então, precisa ser um currículo verdadeiro, não pode ter rascunhos, né? Às vezes as pessoas rabiscam no currículo, isso não é legal, porque, como eu disse, é a sua imagem que chega primeiro. Então, hoje, os currículos, 80% das empresas já tem uma página para ser encaminhada. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas se eu mandar o currículo online, ninguém vai ver? Não vai ver. Hoje tudo é digital, o mundo é digital. As empresas têm páginas lá, o Trabalhe Conosco, as empresas têm o WhatsApp para receber. Então, não tenha medo de mandar o seu currículo digitalmente. Agora, se for entregar presencialmente, cuidado para não entregar sujo, amassado, né? Rabiscado, tá bem? Faça uma correção lá, ortográfica, né? Às vezes a gente comete alguns deslizes na nossa escrita, mas a gente às vezes comete porque a gente não tem o capricho de olhar lá no dicionário, se é com S, se é com C cedilha, né? Então a gente vê muitos erros de português, mas não estou dizendo que isso vai reprovar alguém. Mas eu acho que é um zelo que o candidato pode ter. Muito bem. Gente, olha, são 11 horas e 35 minutos, esse papo é maravilhoso. Exato. Né, Gisele? É gostoso. 1 hora é pouco pra gente falar sobre isso. E a professora tem muita experiência, né? Um bate-papo muito gostoso. Muito legal. Que a gente aprende, nesse tempinho de entrevista, a gente aprende um monte com ela. Isso é muito bacana. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez por essas suas orientações. E vamos marcar para você vir mais aqui. Estou sempre aberto, com um imenso prazer que eu atendo a Rádio Difusora, é uma empresa aí que está no nosso coração. Você, Cláudio, um grande amigo de quantos anos. Gisele é uma pessoa que eu tenho ouvido bastante, parabéns aí também, acompanhada. Obrigada. E quero dizer aos nossos ouvintes que realmente nossa Três Lagoas tem vagas de emprego, Casa do Trabalhador, a Evoluir RH está lá aberta para as pessoas irem lá, buscar as vagas, se sintam convidados para ir lá conhecer as nossas vagas e, acima de tudo, acreditem em cada um no seu potencial, que nós somos uma cidade progressista. Que legal. Eu acredito no nosso povo. É verdade. Uma cidade de oportunidades, inclusive. Isso aí. Muito bem, 11 horas e 36 minutos. Muito obrigado, professora Edilene. Nós vamos ao intervalo comercial em nome de Genil dos Bares Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia, Drogaria, 7 Farma. Voltaremos em seguida com mais Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece.
Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11 horas e 40 minutos. Nós estamos de volta com Tribuna Livre. Lembrando a você que o nosso programa tem oferecimento de Genildos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Eu estou agora conversando com a Gisele Mendes no intervalo, dizendo que papo legal com a professora Edilene. Que assunto maravilhoso, né? Exatamente, agregou muito, né? A gente aprende muito com essas entrevistas, é muito bacana. Muito bem, mas Gisele, sigamos aí com as nossas informações para os nossos ouvintes, né? Isso mesmo, Cláudio. Vamos seguindo até meio-dia. Eu começo falando sobre o mutirão de limpeza. A gente já falou nesta semana, mas é que agora, a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto, inicia a instalação das caçambas do mutirão nos bairros Santa Rita e Nossa Senhora das Graças. Os espaços ficarão disponíveis para o descarte de lixo e materiais inservíveis de forma correta para o uso da população por uma semana, ou seja, até 9 de agosto. Então, se você mora nessa região aí do Santa Rita, Nossa Senhora das Graças, a partir de segunda-feira, essas caçambas, devidamente identificadas com a logo da Prefeitura, já estarão instaladas aí pelo bairro. É a oportunidade que você tem de descartar lixos como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos. Lembrando que não é permitido aí o descarte de galhos de árvore, por exemplo. Você fez a poda lá na sua casa, o galho ainda está fresquinho, não é um galho que está apodrecendo, as folhas não estão podres. Esse tipo de material não pode ser descartado nessas caçambas, tá? Isso porque o objetivo é outro, é justamente evitar a proliferação do mosquito da dengue, que transmite a dengue, a chikungunya, e também o mosquito palha, né, que gosta de material orgânico em decomposição, como folhas podres, frutos. Então, é uma forma de evitar aí a leishmaniose. E os entulhos, que envolve esses telhas, tijolos, ele serve para evitar a disseminação dos escorpiões. Então, se você é dessa região, fique atento e aproveite para limpar aí o seu quintal, o seu terreno, que as caçambas ficarão disponíveis por uma semana aí no Santa Rita e no Nossa Senhora das Graças. Muito bem, são 11 horas e 42 minutos, aproveitando esta notícia, né, do mutirão da limpeza aí no bairro de Santa Rita e adjacências, né, vários outros bairros ali. Também você vai poder colaborar, né, para diminuir aí os casos de dengue na cidade, aproveitar, né, e fazer aquela varredura no seu quintal. E é justamente a próxima notícia, né? Casos de dengue em Mato Grosso do Sul teve uma redução de 41% comparado a 2023, né, Zé? Exatamente. Esse dado foi divulgado no último boletim epidemiológico, que é divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.
e ele foi disponibilizado ontem e mostra que Mato Grosso do Sul contabiliza 15.188 casos da doença desde janeiro deste ano, o que representa uma queda de 41,46% em comparação ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 36.334 casos foram registrados. Mesmo com novas mortes confirmadas em decorrência da doença, o número ainda é menor que o mesmo período do ano passado, onde 34 casos foram registrados contra 28 deste ano, desde o início de 2024. Entre as vítimas, 15 delas possuíam algum tipo de comorbidade. E, infelizmente, uma das vítimas fatais foi um bebê de apenas 1 mês de vida e que morava em Maracaju. Os outros 2 óbitos em pessoas mais velhas ocorreram em Aparecida do Taboado e Amambai, e as vítimas eram do sexo masculino, ambos com 91 anos. E Mato Grosso do Sul já registrou 18.881 casos prováveis de dengue neste ano, conforme dados do boletim epidemiológico. Mas, assim, a gente comemora essa queda, claro, Sim, claro. Queda expressiva, né, Cláudio? Mas não podemos baixar a guarda. Não podemos. Vamos continuar aí com a prevenção, limpando os quintais, para que a queda continue aí cada vez mais presente nos dados. São 11h45, nós vamos novamente ao nosso intervalo comercial, em nome de Genil dos Bares Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos com mais informações para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genil dos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genil dos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11h48. Falamos aqui em nome de Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma.
Nós vamos com o Nenê Veloso com as notícias do esporte. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta quinta-feira. Olha, iniciamos aí a nossa participação falando a respeito do Caio Bonfim, que no final, na disputa da marcha atlética, ele acabou conquistando aí a medalha de prata. É a primeira medalha do Brasil na modalidade. Ele que foi já, o Caio Bonfim, o nosso representante nas Olimpíadas aqui do Brasil em 2016. E naquela ocasião, por pouco ele não ganhou a medalha de bronze. Ficou na 4ª colocação, ali por 26 segundos, né? E hoje ele perdeu o ouro. Perdeu não, deixou de ganhar o ouro, né, por apenas 14 segundos. Ele que inclusive liderava a prova, só que tomou 2 penalidades, ficou pendurado e aí teve que se conter para não cometer mais nenhuma falta, né? E no caso, se houvesse uma terceira, ele seria eliminado. E aí ele teve que se concentrar, mas a medalha de prata veio para o Brasil na marcha atlética. Parabéns ao Caio Bonfim. E vamos torcer, né, para que outras medalhas no dia de hoje continuem acontecendo. E aí o Brasil tem disputa de medalhas hoje, né, principalmente na ginástica. A ginástica é aí, sem dúvida nenhuma, a nossa maior expectativa de Paris agora em 2024. Vamos ficar atentos, porque aqui na nossa programação, se as medalhas forem acontecendo, né, os nossos profissionais estarão reportando a vocês. Boa sorte ao Brasil. Falando em boa sorte ao Brasil, ontem a seleção brasileira de futebol feminino perdeu para a Espanha por 2-0. Marta foi expulsa quando o jogo ainda estava 0-0, mas este placar foi suficiente para que o Brasil conseguisse a sua classificação como terceiro colocado. O regulamento reza que são 3 grupos de 4 países cada um. Os 2 primeiros classificados passam automaticamente e dos 3 grupos, os 2 melhores terceiros colocados também avançam para a fase quartas de final. E o Brasil acabou, né, com este 2-0, ganhando a condição de ser um dos terceiros colocados e vai então disputar a fase quartas de final. A partir de agora, a gente entende que as chances do Brasil são extremamente reduzidas, mas o importante é estar na próxima fase. Boa sorte para as meninas do futebol brasileiro, feminino, né? Tomara que na próxima partida elas tenham aí um melhor desempenho na competição. Pela Copa do Brasil, ontem tivemos jogos importantes, a começar aí com o empate do Corinthians no Neoquímica Arena em 0-0. Este foi o placar do jogo Corinthians e Grêmio. Esta partida de volta vai acontecer no Couto Pereira na próxima quarta-feira, lá em Coritiba. O Palmeiras perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro, partida incrível, né? Jogo bonito de se ver, e o Flamengo foi eficaz, aproveitou as oportunidades que teve, inclusive no primeiro gol do Pedro, uma jogada sensacional do Flamengo, de pé para pé, né? Passes rápidos, bem trabalhados, e o Pedro, que até então não tinha tido nenhuma única chance, né, no início do segundo tempo, acabou fazendo aí o gol que abriu, né, o placar, e daí o Flamengo acabou inclusive sendo beneficiado com um erro individual, né, do principal jogador do Palmeiras na sua defesa, que é o Gustavo Gomes, né? Ele tinha a bola dominada, acabou entregando de presente, o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou, foi lá e fez 2-0. O Flamengo agora pode perder até por um gol, que ainda assim estará classificado. O CRB e o Atlético Mineiro, jogando lá em Alagoas, empataram em 2-2. O Atlético Paranaense venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0 e o Atlético Goianiense empatou com a equipe do Vasco da Gama, placar de 2-2. Hoje tem Fluminense e Juventude, é o último jogo da fase de ida da competição, e a partir da semana que vem, terça, quarta e quinta-feira, os jogos de volta. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.
Muito bem, são 11 horas e 53 minutos e Olimpíada que segue, né? Vida que segue, Brasil mesmo agora há pouco no vôlei ganhou de 3-0 do Japão, né? O vôlei feminino, eu gosto muito de vôlei. Mas continuaremos aí a dar notícias do esporte, do futebol, das Olimpíadas, é legal, muito legal, né? Muito bem, o Gisele Mendes, o Mato Grosso do Sul recebeu esse reforço de bombeiros aí, do Sergipe para combater o fogo no Pantanal. Que legal, né? Exatamente. Precisamos de reforço, né? Esse incêndio que segue aí por semanas. Então, foi necessário aí o Corpo de Bombeiro de Sergipe também vai ajudar no combate ao fogo no Pantanal Sul-Mato-Grossense. São 13 militares que vão desembarcar em Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira. A informação foi repassada pela tenente-coronel Tatiane Inoue durante a live do boletim semanal sobre a Operação Pantanal. Ela pontuou também que a Operação Protetora dos Biomas está dando suporte pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para subsidiar a vinda de mais bombeiros. E ela disse o seguinte: nós estamos no começo de agosto e o período de estiagem está prometendo muito mais trabalho para a gente, no bioma Pantanal principalmente. Ao todo, são 607 bombeiros atuando desde o início. 79 são militares da Força Nacional, 270 brigadistas do IBAMA e são 15 aeronaves, 81 veículos auxiliando no combate também. O estado já conta com a ajuda de 8 bombeiros de Goiás e 12 do Paraná. Além disso, também estão atuando 4 policiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, 1 da Polícia Federal, 12 do Exército Brasileiro e 2 da Força Aérea Brasileira, além de 14 da Marinha do Brasil e 3 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou seja, uma grande equipe engajada e comprometida a eliminar esse foco de uma vez por todas, esses focos, né? Porque são vários que atingem ali o nosso Pantanal. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos, lembrando que ontem o presidente Lula esteve junto com o governador Riedel, né? E mais ministros, vários deputados, lá na região do Pantanal, especialmente em Corumbá. E o presidente Lula anunciou, inclusive, investimentos no combate ao incêndio no Pantanal, né? E o governador Riedel, inclusive, enalteceu esta relação, né, que o governo do estado mantém com o governo federal, né, nos interesses tanto do Brasil como também do Mato Grosso do Sul, né? Então, que legal, muito bom. E também, ontem, o IBAMA, né, ele aproveitou a visita do presidente Lula lá em Corumbá e liberou a dragagem do Rio Paraguai, né? Porque um projeto estava meio que emperrado e o IBAMA, ele liberou essa dragagem, que é muito importante, porque o rio precisa de calado para, com certeza, escoar os seus produtos através da hidrovia do Rio Paraguai, né, Gisele? Exatamente, muito bom. E ainda falando sobre esse assunto, Cláudio, o Jaime Verruc, que é o secretário estadual de Meio Ambiente, ele participou de uma live hoje e ele falou justamente da preocupação do início de agosto, né, que preocupa ainda mais autoridades em relação às queimadas no Pantanal, porque o mês é típico de tempo seco e mais propenso ao fogo, né? E ele, de acordo com o Verruc, o estado recebeu 13 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional e fez a alocação de mais 5 aeronaves e máquinas. Então, agora as autoridades estão ainda mais preocupadas com tudo isso e estão aí colocando toda a energia necessária para que a situação não se agrave ainda mais, que além do tempo seco de agosto, tem o vento, né? Que inclusive hoje a gente já recebeu agosto com um ventinho diferente aqui em Três Lagoas, né? É isso mesmo, né? Geralmente julho e agosto nós temos esses ventos. Em julho ficou pouco vento, né? Mas em 1º de agosto o vento chegou junto também, né? É um fenômeno da natureza que acontece todos os anos aqui em nossa região. Mas imagina você combatendo o incêndio no Pantanal e com esse vento. O vento leva o fogo com muito mais rapidez. Sim, né? exatamente. De um local para o outro, né? Então, tomara que o trabalho desses bombeiros que vêm de outros estados ajudem
né? As forças, o ajuntamento de forças entre o governo do estado, o governo federal, né? Vai minimizando esses problemas, né? Esse problema do foco de incêndio. Mas o mês de agosto é um mês seco, né? E vamos torcer para que a natureza nos traz água aí o mais rápido possível. É isso que nós precisamos. Muito bom, são 11 horas e 58 minutos. Nós vamos ficando por aqui, Gisele. Muito obrigado, boa tarde a você. Obrigada, Cláudio, por mais uma edição. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem ligadinhos nas próximas programações e nos aguarde a partir de amanhã, né? Sexta-feira, para nossa última edição da Semana do Tribuna Livre. Até lá. E a semana passou muito rápido, né? Amanhã já é sexta-feira, dia 2 de agosto. Então, ficamos por aqui. Em nome de Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Muito obrigado a todos vocês, uma ótima tarde a todos.